Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro e hoje o tema do dia é turismo. A gente vai falar sobre turismo, atividade, mercado e segmento. Bom, o turistônio, a gente já começou a introduzir o conceito e aí a gente já falou que é a junção de três palavras: turismo, história e patrimônio. Mas e na prática, qual é o conceito, o que a gente subentende dessa maneira, né? De que forma a gente atravessa esse conhecimento? E hoje a gente vai falar sobre o turismo. O turismo, ele se torna ali uma atividade, né? Uma ação a partir da Revolução Industrial, né? Da segunda Revolução Industrial, onde as horas de trabalho elas foram regulamentadas. Com isso, as pessoas tinham mais tempo de ócio. E aí, a partir disso, elas tinham tempo para lazer. Então, a gente entende que, a partir desse ócio e desse lazer, as pessoas elas são motivadas a conhecerem outros lugares e a ter outros tipos de experiências. Requixá vai definir lazer como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, para divertir-se, recrear-se, entreter-se ou ainda para desenvolver sua informação ou formação dele desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Com isso, a gente entende que o lazer ele está mais relacionado à fuga da rotina. E segundo a Organização Mundial de Turismo, o turismo, ele para ser praticado, né, o movimento turismo e o turista, eles só são praticados a partir do momento que o objetivo desse deslocamento ele seja a quebra de rotina. E aí a gente consegue entender várias movimentações e intenções dessa prática, né, que o turismo ele vem ganhando. Então, a Constituição Federal, ela vai fazer tem um tópico, né, no artigo 180 em verbis, na página 64, que ele vai ler o turismo como uma atividade de objetivo econômico. Então, vai aparecer lá escrito dessa maneira: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, porque subentende-se que o turismo ele vai se desenvolver através do lazer e do interesse das pessoas. Mas e como a gente mede esse interesse? Como a gente entende essa atração das pessoas pela prática do turismo, né? E tudo isso vem a partir do mercado que se cria dentro do turismo, tá? Dentro e através dele, porque existe uma movimentação, né? Toda uma cadeia sistêmica que o turismo acaba impactando. Então, o objetivo das pessoas, às vezes, é o lazer, um show. Então, ela vai pro show. Só que daí ela vai ter o passeio, né? O transporte, né? Pode ser aí marítimo, pode ser aéreo, pode ser rodoviário, ela pode, sei lá, fazer de bicicleta. Então, assim, vai ter o deslocamento, vai ter o receptivo, ela pode ficar no hotel, ela pode ficar no hostel, ela vai usufruir da alimentação do local, ela vai usufruir de outros espaços de cultura daquela cidade, daquele lugar que ela está indo conhecer, e tudo isso movimenta o sistema do turismo, tá? E aí, o mercado, a gente vai usar uma definição que vem da administração, que é Kotler e Keller, tá? E aí eles afirmam que o mercado é o lugar onde as pessoas trocam produtos e serviços com outras, considerando sempre a disponibilidade da oferta existente e a procura pelo bem ou serviço oferecido. Esse processo de troca e a existência do mercado, eles vão estar associados a 5 condições essenciais. Então, aqui existe pelo menos duas partes, que todas as partes possuam algo que possa ter valor para as outras partes, que todas as partes tenham condições de comunicação e entrega, que todas as partes estejam livres para aceitar, recusar a troca, aceitar ou recusar a troca, e que todas as partes acreditem ser proveitoso participar desta
negociação. E aí, o mercado ele vai ser associado a três premissas básicas, tá? Dias, ele vai informar que haja uma necessidade, que exista um desejo de satisfazê-la e que haja a capacidade de compra. E isso é manifestado através do turismo. Então, hoje, numa vida geral, né, de influência, de ter um conteúdo ali à nossa disposição, bem prático para estar acessando e se divertindo ali, entretendo num minutinho, a gente já consegue despertar um desejo, um interesse por um lugar que a gente não conhecia, por uma cultura que a gente não sabia, e a partir disso a gente busca uma forma de satisfazê-lo e aí encontra as possibilidades de compra, né? Que vai viabilizar essa troca, né? Vai proporcionar aquilo que você encontra como uma necessidade, se torna um desejo e aí você faz essa troca. Então, o fluxo das pessoas em busca de novas experiências ele tem aumentado e é instigado de maneira não de uma maneira preparada, né? A gente pode estar indo comprar um pão e de repente ser surpreendido com uma informação que vai aparecer na televisão e aí desperta o nosso interesse. Um amigo pode ter feito uma viagem aí pela América Latina e desperta o nosso interesse com os relatos, ou vai para a Ásia ou para a Europa. Então a gente está suscetível a esses gatilhos, né, de interesse de N formas, né? Não precisa mais aquela coisa de sair de casa e tomar um café e tomar um gatinho no meio desse caminho. E aí, no primeiro vídeo de introdução sobre o turistônio, eu falei que o turismo ele é um segmento. E aqui eu vou corrigir um pouco essa informação, tá? Um pouco muito, por sinal. O turismo, ele é conhecido de fato por ser um segmento, mas ele não é só isso, ele é muito maior que isso. Se a gente pegar o livro do Benny, que vai falar sobre o desenho estrutural do turismo, né? A estrutura do turismo, ali ele vai citar que o turismo ele pode ser 52 segmentos diferentes. E com isso a gente entende que a palavra segmento ela se torna pequena, perto de tudo aquilo que ela pode representar e todos os braços que ela vai alavancar, tá bem? E aí a gente consegue, através desse conhecimento, dessa estrutura e de entendimento de mercado, da motivação, né? Esses gatilhos de interesse, entender que o turismo ele é muito mais complexo do que simplesmente uma passagem de avião ou uma mala no aeroporto ou na rodoviária. Então ele vai além disso, né? Ele apresenta muito mais tópicos, ele apresenta muito mais coisas do que a gente consegue definir de uma maneira bem pequena. E o Ministério do Turismo, na segunda cartilha, né, do Ministério do Turismo, no contexto de demanda, ele define que é um grupo de clientes atuais e potenciais que compartilham características semelhantes, necessidades, comportamento de compra ou padrões de consumo. Porque nessa relação de troca, a gente vai estabelecer uma linha de demanda, né, de oferta e demanda. E aí, como a gente entende qual é essa demanda? E é justamente os tópicos que o Ministério do Turismo apresenta, né? Ele vai trazer essas características semelhantes, as necessidades, comportamento de compra e padrões de consumo. Por isso que muitas vezes a gente vai olhar nas redes sociais e está todo mundo no mesmo lugar. Não é uma experiência exclusiva de um só. Às vezes todo mundo está dentro de um padrão ali, né? De uma ânsia de conhecer, todo mundo recebeu o mesmo vídeo, né? O algoritmo trabalha semelhante e aí a gente vai despertar o mesmo desejo que outras pessoas. Isso não é ruim, porque não existe uma certa exclusividade. A gente consegue compartilhar gostos e conhecimentos. Então, quando a gente fala de segmentos, trazendo um pouco para aquilo que o Benny vai apresentar, a gente vai ter o turismo de pesca, turismo cultural, turismo rural, turismo de aventura, turismo náutico, e isso não faz com que o turismo abrace todas as áreas, mas que ele se desenvolva em nichos diferentes. Então a forma como o turismo é trabalhado no Sul é totalmente diferente, na maior parte das vezes, mas totalmente diferente da forma como, por exemplo, o Norte vai trabalhar o turismo. Por quê? A cultura ela vai estar ali, mas as formas como eles lidam com a cultura, eles manifestam a cultura, eles preservam a cultura são diferentes. E isso vai virar até um tópico em uma das próximas aulas aí, quando a gente for falar sobre a preservação, né, dos patrimônios que podem vir acarretando justamente de ter esses
segmentos separados, avulsos, né? A gente consegue dar um olhar mais específico para essas causas e consegue trabalhar melhor do que abraçar todas e não entregar nada. Então, com isso, a gente já consegue concluir que o turismo ele tem um impacto muito grande, tanto econômico, social ou ambiental, mas ainda não é uma área que esteja 100% definida. Existem alguns desafios para frente para que a gente entenda isso. Por exemplo, a demanda, né, de mercado, ela vai vir através do monetário, né? Ela vai vir através do financeiro, é justamente essa troca. E às vezes isso se sobressai à cultura de um local. A cidade ela pode não estar preparada para receber o turista, só que na ânsia de desenvolver o turismo, porque as pessoas têm interesse em pagar por aquela experiência, as pessoas acabam misturando as coisas e prejudica a cidade ao longo do curso, né? Tanto em aspectos sociais, em aspectos de saúde básica, como em aspectos também culturais, tá? E aí, a gente finaliza esse primeiro tópico do turismo. Espero que vocês tenham aprendido algo, possam acrescentar mais coisas. Na nossa sala aqui no Classroom tem um link ali, vocês podem estar fazendo as suas contribuições e eu também vou deixar alguns textos base para a gente continuar dialogando sobre o turismo. Certinho? Tchau, tchau, até mais!